Esse é um vídeo para explicar com um pouco mais de detalhes como que a gente trabalha com batalhas espirituais dentro de um atendimento com captação psíquica e apometria. O que tem a ver o trabalho com memórias de vidas passadas com essas relações de conflitos magísticos que tanto chegam no consultório, que tanto chegam para os nossos atendimentos? Será que é possível realmente ajudar as pessoas com trabalhos apométricos em relação a magias espirituais? Não precisaria de um pai de santo, de algum ritual, acender alguma vela. Nesse vídeo eu quero te descrever certinho como que é quando nós atendemos essa demanda dentro do projeto Franciscanos, que trabalha com captação psíquica, ou no meu consultório terapêutico enquanto terapeuta. Lembrando também que aqui nós vamos trabalhar com exemplos práticos. Eu vou trazer relatos generalizados para proteger a confidencialidade dos atendimentos, mas casos reais ou baseados em casos reais, onde realmente a pessoa tinha um problema real de enfrentamento energético, ou seja, era quase como se no inconsciente, no psíquico, ela ainda estivesse travando uma batalha espiritual, ou com um ex-pai de santo, ou com alguém que ela pegou alguma picuinha. E como que a gente fez ou faz para ajudar a pessoa a soltar esse processo e, claro, parar de receber esses ataques o tempo todo. Porque se você está aqui vendo comigo, talvez você conheça alguém que já passou por isso, ou você mesma já passou por isso. Então, você tem uma mínima noção do quanto essas situações elas são extremamente prejudiciais para a nossa vida. Viver em conflitos, mesmo quando você está querendo sair de um conflito, mas sabe que não está conseguindo sozinha e sempre vê as mesmas demandas chegando, você vai num terreiro ou num centro espírita, todo mundo fala que você está com carrego, todo mundo fala que você está com obsessor, todo mundo fala que tem magia negativa e você não sabe o que fazer mais. Então, nesse vídeo, eu quero trazer um pouco do que eu faço nos meus atendimentos, como que o meu trabalho pode te ajudar, tanto no sentido espiritual, mas principalmente quais são os ganhos de consciência que você pode ter para fechar essa porta desse embate dentro de você. E olha o que a gente tem de caso extremamente complicado, complexo que essas situações trazem, porque envolve muita materialização de acidentes, de perda, coisas que chegam a afetar até o corpo físico da pessoa, né? Relatos, por exemplo, que a gente recebe de pessoas que há anos já não conseguem mais estruturar uma carreira, estruturar o seu financeiro, porque estão presas, atreladas nesses pontos de dor. Pessoas que já perderam bens materiais, que estão sentindo no corpo. E a gente sabe que quando pega no corpo, quando pega na saúde, é que a situação já está num nível que precisa de uma ajuda, precisa de um amparo. E muitas vezes a gente entende que é tanta questão envolvida, muita mágoa, muita raiva, muita dificuldade de soltar, de desapegar. Enfim, são diversos fatores que fazem com que essas questões aconteçam. Se você que veio ver esse vídeo sentir isso em você ou reconhecer na sua vida, os meus contatos estão aqui na descrição. Estou disposto a te ajudar. Então, antes de tudo, a gente vai entender agora, de uma forma bem didática e calma, e agora você preste atenção aqui, quais são os possíveis motivos que levam uma pessoa ou que geram esse tipo de atrelamento. Muitas vezes, e é muito comum, associado a espaços magísticos e religiosos. E não precisa ser só de religião de matriz africana, não. Às vezes, um próprio espaço terapêutico onde você começa a atuar, você aprendeu uma técnica nova e tá ali disposta a ajudar o outro, só que ali tem pessoas que não estão necessariamente com uma índole boa e vão criando conflito, vão criando inveja e vão gerando uma bola de neve. Onde que está a base de tudo isso? Está justamente nas nossas questões emocionais. Vamos pegar um exemplo para você entender o quanto que essa falta de alinhamento interno da gente com a gente mesmo acaba nos desprotegendo. Vamos pegar uma pessoa que começou a descobrir as suas capacidades sensitivas e entrou num espaço de terreiro. Só que, infelizmente, esse espaço de terreiro tem um pai, uma mãe de santo, um dirigente ou uma dirigente que é muito centrado em si. Então ele faz com que todos aqueles que estão à volta dele gostem e incentivem o poder dele.
o bem-estar dele enquanto uma figura religiosa. E ele, em troca, se mostra solícito com todo mundo. Ele se mostra extremamente auxiliador de todos e todas que ali estão. A grande questão é que ele faz esse sistema para justamente pegar no seu ponto de carência, porque aí é que tá. Ele, enquanto manipulador, ele gosta desse ambiente e ele necessita de pessoas gostando dele nesse exemplo. E você, muito provavelmente, num momento de necessidade ou num momento de carência interna ou de sentir que falta um apoio na sua vida, vê nessa figura que ajuda tantas outras pessoas um auxílio. E aí você começa a estudar e começa a perceber que você pode ter algum grau de independência. Você começa a perceber que você tem capacidade de exercer as coisas sozinho, de cultuar o seu sagrado sozinho, de atender pessoas sozinha, ou simplesmente de viver sozinha sem tanto ajuda dessa figura. Ele, como depende de você, e você, como criou uma relação de dependência com ele, ele vai começar a fazer esforços para tentar não deixar você sair. Porque ele também tem várias fragilidades internas no ego dele, por exemplo, que precisa segurar a pessoa. E aí você começa a querer sair, e ele começa a utilizar dos conhecimentos dele, psíquicos, magísticos, te puxar de volta, ou pelo menos fazer você não prosperar. E você não entende de por que isso está acontecendo. Ele não era uma figura tão boa, ele não era uma figura tão afetuosa com os outros, comigo. E aí você começa a nutrir raiva, você começa a nutrir insatisfação, e as coisas começam a dar errado, porque daí as entidades da baixa vibração pegam justamente nesses sentimentos. E as coisas podem ir escalonando de diferentes formas, aí cada caso também é um caso. Eu tô dando um exemplo que é o mais comum que chega pra gente dos relatos das pessoas que a gente atende dentro do projeto franciscano e em consultório. Mas lembrando, tá? Presta atenção. Não acha que nem eu falei no começo, que é algo restrito a centros desse tipo de religião. Um centro de apometria pode ter uma situação muito pior. Um espaço evangélico pode ter uma figura igualmente aprisionadora dos outros, que fica não fazendo feitiço, mas rezando para você voltar, rezando para que você veja Deus, porque na sua vida sem ele você não tem Deus. Isso é próprio do ser humano e, consequentemente, ele reflete essas inseguranças e essas necessidades de controle nas religiões, nos centros religiosos, porque a religião, esses espaços espiritualistas, eles acolhem pessoas que estão em momentos de fragilidade. E aqui o meu intuito é fortalecimento psíquico, emocional e espiritual seu. Então, chegou um caso desses pra gente lá no projeto Franciscanos, por exemplo, onde a captação é feita à distância. A pessoa me traz esse relato, joga todas as dores pra fora, e isso é muito importante. Só o fato de você ter alguém pra conversar sobre o que você passa, que vai ouvir sem julgar, já faz uma diferença tão grande, porque você se sente ouvido, escutado, e a sua dor se sente validada, e é isso um dos principais pilares do meu atendimento. E aí eu pego todo esse contexto e vou tentar entender primeiro onde que você se desprotegeu. Qual aspecto dentro de você que gerou esse atrelamento? Nesse caso, vamos supor que a pessoa que eu trouxe no exemplo passado, ela tem uma dor de abandono. Então ela cria relações de dependência, porque ela acredita, ela aprendeu que ela não consegue sustentar os conflitos da vida dela sozinha. E ela está buscando isso, só que ainda é muito difícil. Então ela necessita transferir as responsabilidades dela para alguém. É uma dor interna, porque ela faz isso, cria uma dependência justamente porque ela tem medo de ser abandonada. Ela tem medo de se ver sozinha. Então eu vou entender quem dentro de você tem essa dor e está alimentando esse campo. Porque essa dor de abandono está alimentando esse atrelamento e abrindo espaço para que as magias, as demandas mentais dessa pessoa cheguem até você. Então, estabelecemos um foco e vamos abrir a captação. E aqui é um relato real de pessoas nesse sentido. No processo de captação, eu vou sintonizar o seu campo, vou entender quais personalidades, fragmentos de consciência de outras vidas carregam a dor similar e estão muitas vezes presos às egrégoras dessa pessoa. Então vamos supor que quando eu abri o campo para ver qual contexto do inconsciente interliga vocês ainda, tinha uma parte sua que justamente se fragilizou muito, era uma camponesa que viu
o terreno dela, a região dela, isso é uma memória de vida passada, que viu toda a sua região ser devastada por um exército inimigo e viveu o resto da vida inteira prisioneira e sofrendo abusos, sendo escravizada. É uma memória que carrega uma fragilidade muito grande. Ela foi desconectada da força dela de ação naquele contexto. E você, quando se desconecta da sua força de ação no agora, você sintoniza ela. E aí vem as personalidades desse indivíduo e meio que fazem a sua personalidade de refém. É o que a gente chama de personalidade atrelada e presa nas egrégoras da baixa vibração. E você, com a sua autorização para atendimento, eu consigo resgatar essa memória. É como se uma parte sua realmente tivesse presa, sendo abusada novamente por aquelas pessoas, porque ela não tem imunidade psíquica. E você também não sabe se proteger ainda. Eu puxo ela desse ambiente, corto os atrelamentos com os procedimentos apométricos e refaço toda a energia dela, todo o campo vibracional. Enquanto uma parte sua conectada a você, ela vira um escoamento de energia. Ela está sendo uma fragilidade sua que precisa ser reformulada, acolhida e reforçada na autoestima, por exemplo. E aí eu consigo conversar com ela, esclarecer para ela que você no agora, quando você busca ajuda, você está, de certa forma, se fortalecendo e ela vai sentir a sua força. E, por fim, encaminhada com as fraternidades espirituais que vão cuidar dela. E isso é uma sutileza que quebra as conexões mais sutis, porque no nível materialidade, dispersar energias negativas, a gente tem diversos rituais que funcionam muito bem, mas aqui a gente fala de uma camada mais sutil do ser, que é onde esses atrelamentos eles vão fundo no nosso inconsciente. E a gente já tem diversos relatos de como isso realmente funciona, porque a pessoa começa a se apropriar da própria energia. E em paralelo a tudo isso, onde que a gente finaliza? E agradeço se você chegou até aqui, se você se entreteu até aqui e se reconheceu nisso. Eu reforço, existe como melhorar, existe como sair dessa situação. Não é de uma hora para outra, mas em poucos atendimentos a gente já consegue ver melhoras. Isso já é muito interessante. Por quê? A gente encerra todo o atendimento justamente trazendo para você o reconhecimento disso na sua vida. Você vai ter a clareza do porquê isso está acontecendo. Porque é você que vai se assumir enquanto pessoa, enquanto força determinante da sua vida e vai conseguir falar os nãos que precisa, vai parar de se desproteger. E eu vou estar aqui, enquanto terapeuta, como um apoio, de mãos dadas com você. Essa é a ideia desse quadro. Eu pretendo trazer mais relatos sobre essa questão de vidas passadas, etc. Então fique de olho, se você não me segue, siga o canal, se inscreve aqui no botãozinho do sininho, deixa um like, um comentário se você quiser comentar alguma experiência sua. Do resto é isso, um abraço e boas vibrações.